There's a massive shakeup going on for the nearly $1 billion Scream franchise. I'm ready for number 7. Are y'all? Well, we'll hopefully. We'll see. Let's see how this one goes. Yeah. Jenna Ortega and Melissa Barrera are both out from Scream 7. ET has confirmed Melissa was fired after causing intense backlash for social media posts accusing Israel of, quote, genocide and ethnic cleansing. Susan Sarandon is another actress fired for comments on the Israel-Hamas war. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vem falar sobre a Melissa Barrera e as atrizes que estão sendo demitidas de Hollywood. A gente vai falar um pouco sobre a misoginia em Hollywood, porque, né, a gente sempre levanta essas pautas aqui no canal e eu acho que os acontecimentos dessa semana provam bem a discrepância do tratamento entre mulheres e homens nessa indústria, em consequência, no mundo todo, né? O mundinho dos cinéfilos foi chacoalhado quando a gente ficou sabendo da demissão da Melissa Barrera, que era a nova face, né, a nova protagonista da série Scream, da série Pânico. Já existem 6 filmes disponíveis, de uma série que começou em 96, e as meninas estariam prontas aí pra fazer talvez o 7º filme acontecer, e tanto ela quanto a Jenna Ortega foram desligadas dos projetos por motivos diferentes que a gente vai contar aqui. E na mesma semana, a Susan Sarandon também enfrentou problemas por se posicionar na internet e foi demitida da sua agência multimilionária, que tem vários artistas. A gente vai contar um pouquinho disso pra vocês, explicar o que tá acontecendo, e fica até o final, que é muito interessante pra vocês entenderem o que tá acontecendo em Hollywood. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra nós conseguirmos chegar em mais pessoas, atingir a marca de, quem sabe, 200 mil seguidores aqui no canal. Seria de muito valer a sua ajuda, porque você que ajuda a gente a crescer na internet, gente. Sim, então vai lá e ajuda a gente a crescer nas redes sociais também. Nós temos Instagrams pessoais, temos Instagram do canal, temos Twitter, estamos por toda a internet. É só você ir lá e seguir, porque se você fica só aqui, você perde muito conteúdo, tá? Então, antes da gente começar a fazer esse vídeo, a gente precisa fazer um disclaimer. Todo mundo sabe que a Melissa foi demitida depois de fazer uma postagem pró-Palestina em todo esse conflito que tá tendo Palestina versus Israel. Mas aqui nesse vídeo a gente não vai dar a nossa opinião sobre o conflito, não é pra gente falar sobre a guerra em si, até porque nós não somos comentaristas políticas, nós não temos propriedade pra falar sobre isso, nosso canal não é sobre isso, então a gente vai falar sobre a misoginia, como essa situação tá mostrando claramente pra gente a misoginia em Hollywood. Então, partindo dessa premissa, vamos embora pro vídeo, gente. A Melissa Barrera e a Jenna Ortega, duas atrizes de origem latina, né, que são estadunidenses, eram as novas faces, interpretavam irmãs na série Pânico. Elas já estavam aí desde o filme 5, atualmente estamos no filme 6, em pré-produção pro 7º filme. E essa semana, a Melissa Barrera foi demitida do projeto pelo estúdio Spyglass, que financia os filmes, após fazer postagens em suas redes sociais pró-Palestina, dizendo o seguinte, inclusive: Gaza está sendo tratada atualmente como um campo de concentração. Deixar todos juntos em um canto, sem onde ir, sem eletricidade, sem água, as pessoas não aprenderam nada com a história. E assim como nossas histórias, as pessoas estão agindo dessa forma silenciosa. Isso é genocídio e limpeza étnica. O estúdio não gostou nada disso e a demitiu sem dó. Obviamente essa notícia repercutiu demais, o estúdio logo foi procurado e ele deu a sua posição, dizendo: a posição da Spyglass é inequivocamente clara. Temos tolerância zero ao antissemitismo ou ao incitamento ao ódio de qualquer forma, incluindo falsas referências ao genocídio, limpeza étnica, distorção do holocausto ou qualquer coisa que ultrapasse flagrantemente a linha do discurso de ódio. Big stretch, né? Como eles dizem nos Estados Unidos. Assim, onde que essa menina tava falando sobre antissemitismo, discurso de ódio, reversão do holocausto? Não entendemos muito. Obviamente a internet ficou em polvorosa, todo mundo ficou muito revoltado com essa demissão injusta. E pra jogar mais fogo nesse palheiro, né, gente, a Jenna Ortega foi desligada do projeto também. Logo em seguida já saíram notícias que ela não faria mais parte da franquia. Ela tinha pedido aos seus agentes para dissolverem o contrato com a franquia de filmes. Não se sabe por quê. A história oficial é conflito de agendas, mas muita gente tá falando na boca pequena que também é em solidariedade à demissão injusta da Melissa, que era uma amiga dela, interpretava sua irmã no filme. Outras pessoas falam que é porque ela tá agora nessa coisa da Wandinha e o estrelato subiu a cabeça dela e ela não quer mais fazer parte desse filme, que vai de desencontro com a turnê que elas fizeram pro filme anterior, né, o 6º filme, onde elas falaram abertamente que elas só queriam ver como é que ia ser, né, o desempenho na bilheteria do filme 6 e que elas estavam dispostas a fazer o 7, então não tá casando muito as narrativas. E pra quem não sabe, né, a franquia Pânico começou em 96 e segue a história do assassino mascarado Ghostface, e agora nos últimos filmes a gente tem visto a Jenna Ortega e a Melissa Barrera como as protagonistas do filme. As duas no filme são filhas do Billy Loomis, que seria o primeiro Ghostface lá no primeiro filme 96.
2016. E esse filme, essa franquia, foi primeiro protagonizada pela Neve Campbell, que não retornou pro reboot da franquia porque não queriam apagar direito, né, por ser a estrela e a cara do filme. Então ela obviamente não quis continuar nos filmes e, pasme, gente, agora que houve aí a dissolução do contrato da Jenna e da Melissa, eles vieram aqui com o rabinho entre as pernas pra tentar salvar essa mina de ouro que é essa franquia e dar pra Neve Campbell o que ela merece, aparentemente. E ao que tudo indica, a Neve Campbell foi convidada de novo a estrelar e protagonizar os filmes ao lado do Patrick Dempsey, e eles estão aí em discussão. Não se sabe se é verdade, não se sabe se de fato eles aceitaram ou se é uma cortina de fumaça, mas estão oferecendo pra eles os papéis de novos protagonistas. E se ela topou retornar, porque talvez agora eles estejam apagando de acordo. O que mostra como a galera por trás desses filmes é podre, porque, tipo, mostra que os atores são produtos totalmente descartáveis. Quando Exatamente. a Neve Campbell não quis voltar, eles trocaram, e agora que eles não querem mais as outras, eles voltaram com ela. Então, tipo, e outra coisa também que você até que levantou, que, tipo, nunca teve um protagonista homem nessa franquia. Sim, a gente teve, tipo assim, a história do Pânico gira em torno de mulheres, gente. A gente teve a Neve Campbell, a Courtney Cox, a Melissa Barreira, a Jenna Ortega. A gente nunca teve um protagonista masculino de fato. Tem homens na história, óbvio, mas sempre em torno das mulheres. Então agora é a primeira vez que a gente vai ver, tipo, talvez um protagonista homem da franquia Pânico. Vamos só dar um contexto bem rápido do que tá acontecendo lá no Oriente Médio, que é uma guerra aí de muitos e muitos e muitos e muitos anos, gente, milênios. Se a gente for olhar desde o início, a gente teve um bombardeamento aí pelo grupo Hamas a Israel e eles contra-atacaram, obviamente, ali na faixa de Gaza, que é uma região que faz parte, territorialmente falando, do Estado Novo de Israel, mas não é controlado por eles. E a gente teve aí 1.500 mortos de um lado e 14 mil mortos do outro, né, do lado da Palestina. Atualmente, as últimas notícias é que tá havendo um cessar-fogo entre as duas partes, só que, obviamente, por causa da disparidade, ninguém é a favor da morte de civis, mas por causa da disparidade de morte de ambos os lados, algumas das pessoas de Hollywood estão começando a falar em prol da Palestina, porque realmente tá muito injusto, né, se for olhar o número de casualidades de um lado para outro. E a Melissa foi uma dessas pessoas que se posicionou e depois que ela foi demitida, ela não ficou calada, tá? Ela veio nos seus stories pra dar um posicionamento. Ela disse o seguinte: em primeiro lugar, condeno o antissemitismo e a islamofobia. Eu condeno o ódio e o preconceito de qualquer tipo contra qualquer grupo de pessoas. Como latina, sou uma mexicana orgulhosa e sinto a responsabilidade de ter uma plataforma que me permita o privilégio de ser ouvida e, portanto, tentei usá-la para aumentar a conscientização sobre questões com as quais me importo e emprestar a minha voz aos necessitados. Toda pessoa nessa terra, independentemente de religião, raça, etnia, gênero, orientação sexual ou status socioeconômico, merece possuir direitos humanos iguais, dignidade e, é claro, liberdade. Acredito que um grupo de pessoas não é sua liderança, que nenhum órgão governamental deve estar acima das críticas. Eu rezo dia e noite para que não hajam mais mortes, por menos violência e por coexistência pacífica. Continuarei a falar por aqueles que mais precisam e continuarei a defender a paz e a segurança, os direitos humanos e a liberdade. O silêncio não é uma opção para mim. A gata colocou o pauzão na mesa. Sabe outra pessoa que também colocou o pauzão na mesa? A Susan Sarandon. Icônica atriz que protagonizou Besouro Azul ao lado da nossa Bruna Marquezine e Xolo Mariduenha, né, que já fez Thelma e Louise e outros milhares de filmes icônicos, foi vista em uma passeata. Ela já está sendo vista em diversos movimentos pró-Palestina nos Estados Unidos, mas ela chegou até falar um pouco, né, dar um discurso nessa última passeata que ela foi. There are a lot of people that are afraid of being Jewish at this time and are getting a taste of what it feels like to be a Muslim in this country, so often subjected to violence. Esse vídeo viralizou e ela foi demitida da sua agência de estrelas multimilionária em Hollywood. A agência UTA, e até agora eles não se pronunciaram sobre esse caso, assim, mas mostrando que eles não se importaram dela ser uma atriz com Oscars e tudo mais. Não 50 anos de carreira jogados no lixo, eles não ligaram. Não fez importância. Procure outra representação agora, querida. E aí a gente começa a perceber algumas coisas em Hollywood. Por exemplo, a empresária do Tom Cruise, a Mahar Dakil, que trabalha com diversas estrelas, também se posicionou a favor da Palestina e quiseram cortar ela. Ele que teve que se posicionar a favor dela. Inclusive, ele foi lá na agência deles e falou assim: se você demitir ela, eu vou junto. E na hora que eles ouviram um homem se posicionando em favor dela, o emprego dela foi mantido. Ela que tinha cargo
cargos altos, inclusive, aí nessa agência. Impressionante como a galera, os engravatados, só respeita homem, né? A gente consegue aqui ver direitinho, né? Não importa 50 anos de carreira, Oscar, pra mulher não importa. Agora, pro homem... E assim, a gente encontra muito antissemitismo, porque assim, os Estados Unidos, parte da premissa é que eles se orgulham muito das emendas que construíram o país que eles têm hoje. E a primeira emenda é basicamente o direito à liberdade de expressão, e eles usam e abusam disso na grande mídia, e eles têm muito orgulho disso. Então assim, a gente não tá falando se você tá contra a Palestina, a favor, ou se você gosta do Israel, não é sobre isso, mas é sobre a gente pensar em estadunidenses exercendo a primeira emenda, certo? O Mel Gibson é uma pessoa que é declaradamente antissemita, ele já fez filmes e afins, e ele já deu declarações super polêmicas contra judeus. Inclusive o ator Joshua Malina, que já fez diversos seriados, chegou a dizer o seguinte sobre o Mel Gibson. Gibson é o conhecido odiador de judeus. Antissemita é muito suave, seus preconceitos são bem documentados. Então minha pergunta é, o que uma pessoa tem de fazer esses dias pra terminar na lista de exclusão de Hollywood? A cultura de cancelamento simplesmente não existe nesses casos. Então a gente tá vendo uma pessoa aqui que odeia judeus e a outra que tá ali, sei lá, pró-Palestina. A Melissa, inclusive, que sempre se posicionou a favor dos dois lados, que ela não queria casualidade de civis de nenhum dos lados. Só que realmente algumas pessoas estão revoltadas porque o bombardeamento constante de lugares que nada tinham a ver com a guerra ali em Gaza tava ficando insuportável, né? Insustentável. E aí a galera fala, tipo, os dois exerceram o direito de falar e de exercer a primeira emenda dos Estados Unidos, mas só pessoas como a Susan, a Melissa e a afins estão sendo cortadas de projetos e o Mel Gibson tá aí pra, tipo assim, dirigir filmes como Máquina Mortífera 5. Sendo que, tipo assim, o lado das meninas, elas só estão falando contra uma guerra, contra a morte de pessoas, e o Mel Gibson é ativamente antissemita. Então, assim, tá um pouco difícil da gente ver aí igualdade nessas situações, né? E, obviamente, gente, como essa guerra é antiga também, que se dá de décadas e décadas e décadas atrás, muitas pessoas ficaram divididas, né? Dividiu o globo, e muitas pessoas também se posicionaram sendo pró-Israel. Como a Gal Gadot, que inclusive serviu por 2 anos no exército de Israel, a modelo Bar Rafael, que nasceu em Israel também, a atriz Natalie Portman, que também é judia, e até pessoas como a Jamie Lee Curtis e o Mark Hamill de Star Wars. Mas também nós temos celebridades que estão falando pró-Palestina, por exemplo, a Gigi e a Bella Hadid, que tem origem palestina. A Bella, inclusive, está ativamente fazendo discursos em eventos sobre isso, ela está indo em passeatas pró-Palestina, inclusive falando com o presidente Joe Biden para a libertação dos reféns de Gaza, e a Gigi, inclusive, fez post em suas redes sociais dizendo: não há nada de judeu na forma que o governo israelense tem tratado os palestinos. Condenar as ações do governo israelense não é antissemitismo, e apoiar os palestinos não significa apoiar o Hamas. Mas isso gerou, gente, uma troca de farpas gigantescas entre elas e o governo israelense, tá? Elas viraram, tipo assim, inimigas declaradas de Israel, além de estarem recebendo diversas ameaças de morte por aí. E muitas pessoas foram criticadas, né? Por exemplo, a Kylie Jenner foi criticada porque ela postou: não entende nada de política, você não entende nada, não, Palestina tá sofrendo e tal. Aí a Selena Gomez já ficou calada, a galera tava cobrando muito dela por ser a mulher mais seguida do Instagram e prestar a sua voz pra esse ocorrido que tá, tipo, dividindo as pessoas e matando muitos civis. Ela fez aí uma série de stories falando: agora que eu tenho uma irmã, as crianças morrendo estão me deixando tristes e tudo mais, vou apagar meu Instagram depois de uma enxurrada aí de ódio por ela ser isentona, de acordo com a internet. Ela não desativou de fato o Instagram, mas ela tá mais sumidinha mesmo, e a galera fica, tipo, cobrando. Mas assim, tudo bem, eu entendo que quando a gente tem uma plataforma muito grande, a gente deve sim ter responsabilidade de emprestar nossa voz a causas maiores, mas eu nunca vi ninguém cobrando, sei lá, do Cristiano Ronaldo, que é o homem mais seguido do Instagram, por um posicionamento. É sempre com mulheres, né? Então eu fico me perguntando assim, até onde vai? Porque assim, mulheres estão expressando sua voz e estão sendo criticadas. Mulheres estão expressando sua voz e talvez não entendam muito de política, estão sendo criticadas. Mulheres estão ficando mais caladas porque às vezes não entendem, não sabem o suficiente pra se posicionar e estão levando críticas. Agora, os homens, eu não tô vendo nenhuma crítica. Aí a gente vem pro caso mais notório dessa história, depois, obviamente, dessa semana das demissões das atrizes, com Noah Schnapp, o Will de Stranger Things, que é um menino de origem judaica, né? A família dele é uma família judia. E aí, obviamente, ele postou logo que explodiu a guerra aí nas redes sociais há um mês atrás, que se você não estava do lado de Israel, você apoiava o terrorismo e não tem lados. O único lado certo é quem é pró-Israel nesse caso. Ele usou e ele exerceu o seu direito de que? Primeira emenda. Liberdade de expressão. E obviamente que ele foi duramente criticado, mas como que ele respondeu essas críticas? Ele veio com um tipo de deboche. Ele postou em seus stories um vídeo onde ele ria com seus amigos que seguravam tags, né, que diziam que o sionismo é sexy e que o Hamas é o Estado Islâmico. Basicamente comparando o Hamas à ISIS. E o que é sionismo, afinal de contas? Muitas pessoas encaram a prática do sionismo
sionismo como uma coisa imperialista e racista, tá, gente? Que é, tipo assim, é meio que o direito de Israel de ter ali o seu Estado acima de tudo. Em cima de vidas de outras pessoas que já estavam lá, povos indígenas e limpeza étnica. É como a galera vê esse termo. Então, se o sionismo é sexy e é criticado por muitas pessoas, então o Noshonep acredita numa coisa que não é tão interessante assim. Exato. E obviamente ele levou uma enxurrada de críticas. Tem pessoas, inclusive, fazendo vaquinhas pra pessoas que tiverem coragem de, tipo, tacar tomate dele em público, ou então vaiar ele nos eventos, até mesmo boicotar a próxima temporada de Stranger Things na Netflix. Então, assim, ele tá sofrendo ali as repercussões e tal, que é esperado que acontece de alguém que vai se posicionar nesses conflitos. Então, assim, o que é esperado pra uma pessoa que vai dar a sua opinião, principalmente num conflito desses, né? Se você tem liberdade de expressão e se você fala sobre isso... Numa plataforma pública ainda, você vai ter que arcar com as consequências das pessoas criticando você ou ficando do seu lado. Até aí tudo bem. Tudo tranquilo. Só que o problema é que assim, tipo, você realmente só vai ter represálias verdadeiras em cima de alguém se você mexe no bolso dessa pessoa. Então, assim, a Melissa se posicionou usando o direito dela de liberdade de expressão. Ela pode ser criticada, porque tem muita gente que é pró-Israel, tem gente que é pró-Palestina. O Noshonep fez a mesma coisa. Só que só uma dessas pessoas foi demitida dos seus projetos, porque o Noah continua lindo e pleno aí na série mais popular da Netflix, entendeu? Já a outra perdeu o seu emprego numa franquia de filmes que tava rendendo 200 milhões de box office pra eles, entendeu? É isso, o Noah continua empregado, a Susan e a Melissa não. A gente vê, por exemplo, o Noshonep sendo criticado, mas quem tá recebendo ameaças de morte de fato e virando inimigas principais ali do Estado de Israel é a Gigi e a Bella. A gente vê a Kylie Jenner se posicionando, sendo criticada, a Selena Gomez, que não se posicionou, sendo criticada. Ninguém pedindo nada dos homens que têm aí grandes milhões de plataformas seguidores também, entendeu? Então, é sobre a liberdade de expressão esse vídeo e sobre como apenas as mulheres estão, né, levando aí a pior nesse cabo de guerra entre os sexos eternos que a gente nunca pediu pra estar, mas infelizmente é assim que a mídia trata as coisas e acaba que isso instaura, né, esse ódio entre homens e mulheres começa a partir daí, das injustiças. É esse o nosso ponto nesse vídeo, gente, é a gente trazer essa reflexão, tipo assim, será que a misoginia em Hollywood tá realmente perto de morrer? Porque assim, a gente analisa esses casos e, pelo visto, não tá nem um pouco perto de morrer. E quando a gente fala de pessoas com poder, dinheiro, a gente tá falando de pessoas que são formadoras de opinião. Então aquilo que Hollywood tá pregando ou tá vivenciando, basicamente é um retrato da nossa sociedade. E comparando assim de forma bem pífia, tá, os conflitos que a gente tá vendo no Oriente Médio, que começaram aí de quê? De uma guerra entre povos, a gente fica vendo essa guerra entre os sexos muito fomentada por causa dessas desigualdades, porque homens e mulheres não são tratados da mesma forma. E esses casos estão... É explícito, né, cara? A gente fez uma timeline pra vocês entenderem. Nosso vídeo aqui, nosso intuito não é sobre a gente falar de que lado a gente tá, a gente não entende e tudo mais, mas é só sobre a gente falar, tipo, se o negócio é liberdade de expressão, porque só os homens estão podendo exercê-la sem nenhuma represália e as mulheres não. É um tópico a se pensar. O que vocês acharam dessas injustiças que a Melissa e a Susan Sarandon viveram essa semana? Comenta aqui pra gente, vai seguir a gente nas redes sociais. Tudo sempre. Um beijo. Tchau.